Olá, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e estarei com você nessa caminhada no estudo do direito tributário. Em nosso mini curso, nós já demos atenção a algumas noções introdutórias, alguns conceitos importantes para o estudo da disciplina, como, por exemplo, a competência tributária, algumas limitações constitucionais ao poder de tributar, vimos também o conceito de tributo e agora vamos dar continuidade ao nosso estudo com as espécies tributárias, aqui para a nossa videoaula. Que tal o título? São tributos em espécie. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, para dar uma introdução para o estudo de cada uma dessas espécies tributárias, que são os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as demais contribuições. Como espécie de tributo, eu passo para você esse quadrinho, que é um quadrinho bastante interessante para a gente, além de saber qual o fato gerador de cada um dos tributos, que é o que determina a sua natureza jurídica, essa tabelinha aqui vai também ajudar você a verificar, a identificar se determinado tributo que foi criado com o nome de taxa é realmente uma taxa, ou se ele é um imposto, ou se o imposto que foi criado, na verdade, é uma contribuição, ou vice-versa, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela terceira coluna, com a pergunta se o tributo vai ser restituído ao contribuinte em algum tempo, né? Se o ente federado, no caso, a União, que é a única que tem competência tributária para instituir um empréstimo compulsório, perceba que o empréstimo compulsório é o único que vai ser restituído ao contribuinte, se o tributo for restituído, é porque ele é um empréstimo compulsório, né? E aí você já fecha a questão nele. Se não for restituído, não é empréstimo compulsório. Já pode eliminar a questão do empréstimo compulsório nesse tipo de coisa, né? Vamos analisar, né? O empréstimo compulsório também ele tem algumas causas, ele tem algumas condições que precisam ocorrer, né? Aqui, além de estar vinculado à cidade estatal, ou condições, né, prévias, né? Condições prévias. Não somente um serviço, né, prestado pelo Estado, mas também alguns requisitos, algumas situações que precisam acontecer para ele poder ser instituído. É o caso do empréstimo compulsório, né, que a gente vai ver que existem justamente situações, né, que não é em qualquer caso, não é por qualquer motivo que a União pode instituir empréstimo compulsório. Existem o quê? Situações específicas, tá? E, obviamente, precisam ser aplicados naquelas finalidades específicas para as quais foram criados. Tá? Esse é o caso do empréstimo compulsório, mas você já identifica logo se ele vai ser restituído ou não ao contribuinte. Bom, então vamos para os demais casos, né? Se for decorrente de obra pública e tem valorização imobiliária, né? Ou seja, eu preciso ter uma atividade estatal prévia e essa atividade é uma obra pública. Não preciso devolver com a grana que eu arrecadar, eu não preciso aplicar necessariamente em mais nada, posso escolher o que eu vou aplicar, é uma contribuição de melhoria. Ah, professor, mas não vai utilizar na obra pública aqui? Perceba que a obra pública ela é prévia, ela é anterior à cobrança da contribuição de melhoria. Então eu já tenho que ter realizado a obra pública, então eu já utilizei os outros recursos de impostos, né, para fazer essa obra. Agora eu vou então ressarcir os cofres do ente com a contribuição de melhoria daqueles contribuintes que tiveram o imóvel valorizado, né? Então, perceba que aquilo que eu arrecadar, então eu posso aplicar aonde eu quiser, para custear outras coisas, né, da atividade estatal. Não estou vinculado a utilizar em alguma coisa, em uma finalidade específica. Beleza. Então, vamos lá. Sobrou aí imposto, taxa e demais contribuições. Se o tributo, né, ele não for restituído, né, tiver uma finalidade específica e também vinculado a uma atividade estatal, a uma prestação de um serviço ou poder de polícia, é uma taxa. Agora, se não tiver vinculado a nada, nenhum prévio requisito, pode ser imposto ou uma contribuição. Como é que eu vou saber se é imposto ou contribuição? Se eu puder utilizar aonde eu quiser, é imposto. Se eu tiver uma finalidade determinada para utilizá-lo, é uma contribuição. Em síntese, passei para você as principais características de cada uma das espécies tributárias que você pode utilizar para definir se é um imposto, se é uma taxa,
se é uma contribuição de melhoria, se é um empréstimo compulsório ou se é uma outra contribuição. Vamos ver uma questãozinha de prova? Pelo fato do artigo 145 da Constituição Federal contemplar a expressão: os tributos são os seguintes: impostos, taxas e contribuição de melhoria. O empréstimo compulsório e as demais contribuições não se enquadram como isenção tributária. Isso aqui é o que alega a corrente tripartite ou tripartida. Na verdade, ela é minoritária na doutrina. O Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária entende que a repartição ela é qui partite, englobando o empréstimo compulsório e as demais contribuições como exações tributárias, como tributos. Então, na verdade, a questão está errada. Aqui, um resuminho para você. Isso aqui você já sabe, é simplesmente uma revisão dos tipos de tributos, das espécies tributárias, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e demais contribuições. Quem pode instituir as taxas? União, Estados, DF, municípios. Quem pode instituir contribuição de melhoria? União, Estados, DF, municípios. Quem pode instituir os impostos? Em tese também. Todo mundo. Só que cada um está lá especificado nos artigos da Constituição. 153 e 154 a União, 155 os estados e 156, 56 os municípios. Empréstimo compulsório, quem pode instituir? União. Demais contribuições, quem pode instituir é a União, com algumas exceções, né? Lembra lá do regime próprio de previdência social dos entes? Aí é o ente respectivo, tá? Pode ser o estado, município, DF, até a União. Mas quando a gente fala da COSIP, que é a de iluminação pública, contribuição para o serviço da iluminação pública, aí que é o município e o DF, porque acumula a competência municipal. Questão de prova. Vamos lá. Julgue o texto que se segue a respeito das disposições do CTN. O imposto se distingue das demais espécies de tributos, porque tem como fato gerador uma situação que independe das atividades estatais específicas. Lembra naquela tabelinha que eu mostrei para você? O imposto, ele responde não àquelas 3 perguntas, né? Ele não precisa que o Estado faça nada. Ele não precisa que aconteça algum acontecimento, que algum requisito se complete para que o Estado possa cobrar. Ele também não está vinculado a uma aplicação específica, ou seja, o Estado pode utilizar o dinheiro arrecadado com impostos aonde ele quiser e também não precisa devolver ao contribuinte. Então, aqui para mim, muito cuidado quando você escuta por aí, mas eu pago o IPVA e as estradas estão um horror, o governo não presta. O Estado não está obrigado a utilizar o dinheiro do IPVA para consertar as estradas, porque é imposto. Imposto, ele aplica aonde ele precisar, aonde ele quiser. Porque eu pago o IPTU e a rua na frente do meu prédio está um horror. Não está vinculado. Você paga o imposto para custear as atividades estatais em geral, para pagar previdência, para pagar servidor público, para pagar escola pública, custear o salário do professor, do médico, do enfermeiro, funcionamento do hospital público, posto de saúde, pagar o policial que faz a sua segurança, corpo de bombeiros. Não está vinculado. Quando se fala em imposto, já tem um artigo da Constituição que fala explicitamente isso, dessa vedação da vinculação de imposto à despesa. Tem umas exceções, como sempre no direito, né? Mas, em geral, não se pode fazer essa vinculação. Então, não adianta, porque a saúde está uma porcaria, a educação não está uma porcaria. O Estado aplica aonde ele quiser o dinheiro dos impostos. Não existe vinculação à despesa. É claro que você, como contribuinte, você gostaria, né, que os serviços públicos tivessem uma maravilha, porque você está pagando imposto. Perceba que o Estado pode utilizar, pela Constituição, pela legislação, aonde ele quiser, aqueles recursos que foram arrecadados pelos impostos. Voltando para a nossa telinha. Então aqui, nessa questão do STJ, o imposto se distingue das demais espécies, porque tem como fato gerador uma situação que independe das atividades estatais específicas. Importar,
mercadoria, industrializar produto, oferir renda, comprar dólar. Perceba, não depende das atividades do Estado. São fatos geradores, são coisas da vida que estão previstas na legislação que, se você fizer, você incide e surge o fato gerador, surge a obrigação tributária do pagamento do imposto. Tá? Não depende de atividade estatal. É justamente isso. Né? A questão está corretíssima. Outra para a gente treinar. Em relação às taxas. Taxa a gente viu lá no artigo 145. Né? Pode ser taxa de polícia, devido ao poder de polícia administrativa, ou então de serviço público. Mas esse serviço público, ele precisa ser específico e divisível. Ou seja, ele tem que ser divisível. Eu tenho que poder identificar quem utiliza e quem não utiliza. E tem que ser específico. O quanto cada um utiliza. Se não for, eu não posso utilizar a taxa para isso. Por isso que caiu a taxa de iluminação pública, só pode ser a contribuição da iluminação pública. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que a questão diz para a gente. As taxas têm como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, e isso é importante. Né? Ah, professor, eu não usei o serviço, então eu preciso pagar a taxa? Precisa. Porque a utilização é efetiva se você usou, ou potencial, ele foi colocado à sua disposição. Você poderia ter usado se quisesse, não utilizou porque não quis. Então pode cobrar a taxa? Pode. A utilização pode ser efetiva ou potencial. Do poder de polícia administrativa, não confunda aqui com polícia federal, polícia civil, polícia militar, isso aqui é poder de polícia administrativa, tá? De fiscalização administrativa. Exemplo, vigilância sanitária, a emissão de alvarás, de funcionamento, de construção, etc. Tá? Ou exercício regular do serviço público, prestação de serviço, específico e indivisível. Olha só a maldade, gente, meu Deus! Né? Perceba que o serviço público tem que ser divisível para poder cobrar taxa. O cara colocou aqui um IN, é muita maldade, mas você que é esperto, você que é estudante do CDF Concursos, que está nos acompanhando, não cairá nessa pegadinha, pois a taxa precisa ter como fato gerador um serviço público, prestação do serviço público específico e divisível. Utilizar até aqui estava perfeita a questão. A partir daqui, se você não fosse atento, você cairia na casca de banana. Por isso que ela está errada. Mais uma para a gente treinar e aprendendo, revisando aí as questões referentes à contribuição de melhoria. Ela é uma espécie de imposto. Olha só que asneira, né? Quem cair nessa é porque não leu lá o artigo 145 da Constituição Federal, né? Que bota como tipo de tributo a contribuição de melhoria separada do imposto, né? Competência exclusiva da União, nós vimos lá. O caput do 145 diz que a União, o Estado, o DF, o município podem instituir. Está lá a contribuição de melhoria. Então, a letra B também está errada. Uma taxa. Contribuição de melhoria é uma taxa? Outra asneira, né? Mesma coisa do 145. Você leu o 145, você sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A contribuição de melhoria é uma espécie tributária, diferente da taxa, que também é uma outra espécie tributária. Vamos à letra D. É de capacidade tributária delegável. Bom, essa aqui a gente poderia até pensar, né? Mas vamos ver a letra E. O que diz para a gente optar com maior condição, com maior consciência. A letra E diz que relacionada à valorização de imóveis. Isso. Aqui que está relacionado certinho. Que, por sua vez, decorre da execução de obra pública. A obra pública está lá no 145 da Constituição Federal e depois o CTN complementa com a necessidade da valorização dos imóveis, né? Aqui, a própria legislação diz que a gente não pode transferir a capacidade tributária da contribuição de melhoria, porque se refere a uma obra realizada pelo próprio ente, que ele tem que fazer o estudo da avaliação, da valorização imobiliária. Ele não poderia transferir isso para outro ente, ficaria muito complicado, né? Então, a definição da contribuição de melhoria é um tributo, definido lá no 145 da Constituição Federal, que decorre da execução de uma obra pública prévia à cobrança e que precisa haver uma valorização de imóveis. Tanto que existem dois limites para a contribuição de melhoria. O limite global, que é o custo da obra, então não posso arrecadar mais do que a obra custou, e o limite individual de cada contribuinte, que é justamente a valorização imobiliária daquele imóvel. Então, se a casinha lá do contribuinte valorizou 50 mil reais,
ele pode ser cobrado R$ 50.000 de contribuição de melhoria. Obviamente tem que, todo mundo ali somando, não pode ultrapassar o valor do custo da obra. Então, provavelmente isso é arrumado proporcionalmente, né, se superar o custo que pode ser arrecadado com a valorização. Existem esses dois limites globais, tá? Mas ela não é delegável e ela decorre da valorização de obra de imóvel decorrente da execução de obra pública, ok? Resposta da banca, letra E. O empréstimo compulsório, ele decorre de duas causas principais, né? A primeira, a gente está ressaltando aqui a calamidade pública, inundação, enchentes, terremotos, tsunamis, vulcão, qualquer coisa, furacão, né? Pode ser um fato gerador, pode possibilitar aí que a União institua por lei complementar, somente dessa forma. Aqui não precisa obedecer à noventena, nem à anterioridade de exercício, não precisa, devido à urgência, né? Já tem que ser por lei complementar. Ou guerra ou iminência de guerra, né? Iminência de guerra. Além disso, né, você tem no empréstimo compulsório uma outra causa, outro fato que pode gerar a necessidade, o interesse da União em instituir um empréstimo compulsório, é um relevante investimento público, né, de importância, de relevância nacional. Vamos supor que seja necessário aí construir uma grande usina hidrelétrica, porque está faltando energia no país, uma usina nuclear, etc. Então pode instituir, mas aí vai precisar obedecer tudo isso aqui, tá? A anterioridade de exercício e a anterioridade anual. Quanto às demais contribuições, né, você tem lá as contribuições sociais, não só para a Previdência, mas as outras áreas da assistência social. E aqui só relembrando, né, tem a contribuição do trabalhador. Todo mês você é descontado lá no seu contra-cheque. Se você é empregado, né, se você é empregado doméstico, se você até é trabalhador avulso, os tipos de segurados lá do regime geral, né, tem lá os descontos da contribuição do trabalhador. A empresa também contribui, a contribuição patronal. Você tem a contribuição da empresa sobre a receita ou faturamento, que aí você tem o PIS, COFINS. Você tem a contribuição das empresas sobre o lucro, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Você tem ainda uma contribuição sobre a receita de concurso de prognósticos, né, por exemplo, a loteria, a Mega Sena. Você tem ainda a incidência de contribuição sobre a importação de produtos, que é o PIS/COFINS importação. Então perceba, né? São contribuições sociais. Lembra que a contribuição social não precisa obedecer o quê? Anterioridade anual. Precisa obedecer só o quê? Os 90 dias, a noventena, para poder entrar em vigor, né? Você tem aqui a CID, o exemplo da CID combustíveis, você tem a CID royalties também. São contribuições de intervenção no domínio econômico. E você tem também aqui, simbolizando aqui um conselho, né, o CRM, CRA, também o Sistema S, SESC, SENAI. São a contribuição, né, do interesse de categorias profissionais e econômicas, né, que tem caráter tributário, né? Essa aqui paga pelas próprias empresas, essa aqui paga pelo associado, né, pelo médico, pelo administrador, pelo profissional que está associado aí ao seu conselho regional. E são espécies de outras contribuições, né? Você tem o salário educação também, que é uma outra espécie de contribuição para financiar a educação no país, é uma outra espécie tributária. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado de nosso mini curso. Ele é uma amostra, né, um exemplo daquilo que a gente pode fazer por você em nosso curso regular. A gente vai mais a fundo nessa matéria e vamos cobrir todo o edital, tudo aquilo que cai na prova de direito previdenciário do seu concurso. E está aberto para você. Acompanhe o nosso livro digital, ali tem mais questões para você resolver, tem questões comentadas, tem explicações mais detalhadas, esquemas para você revisar e espero que você tenha gostado de estar em nossa companhia. Um grande abraço e espero ver você novamente logo em nossos cursos regulares. Um grande abraço e até a próxima.